Bom dia, família. Como Deus é bom, não é? Como Deus é perfeito. Como Deus te ama, meu irmão, como Deus te ama, minha irmã. Que privilégio é a gente adorar com liberdade, não é? A gente se reunir com liberdade. A gente às vezes não valoriza isso porque a gente ainda não sofreu perseguição ao ponto de não poder ler uma palavra, conversar, pregar o evangelho. É um privilégio nós estarmos na presença do Senhor, de um Deus vivo, todo-poderoso, de um Deus que fala conosco, de um Deus que se manifesta. Se você está aqui, se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus se importa com você, é porque Deus se importa em se revelar a você. E é isso que Ele quer fazer conosco hoje, amém? Que seja a palavra dEle a tocar teu coração, a transformar a tua vida, a mudar aquilo que precisa ser mudado, a acordar aquilo que precisa ser despertado nas nossas vidas. Que você saia daqui profundamente marcada pelo Espírito Santo de Deus, amém? Eu queria começar contando para vocês um sonho que eu tive recentemente. E depois desse sonho eu fiquei 2 dias muito angustiada, processando todos os detalhes disso, conversando com o André, meu marido. Eu entendi que eu precisava compartilhar isso com a Igreja de Cristo, aquilo que Deus nos mostrou. E Deus me fez sonhar e sentir essa experiência como se fosse comigo. Sabe quando você sonha e você acorda como se aquilo fosse com você? Era um casal da igreja e a mulher vinha caminhando pela rua em direção ao seu marido. De onde ele estava, seria perfeitamente possível que o marido visse a sua esposa chegando e até mesmo o que estava acontecendo com ela, mas ele não a via. Ele não conseguia perceber que enquanto ela caminhava em direção a ele, a cercava uma moto. Ela era cercada por uma moto com 2 homens que ameaçavam atacá-la, 2 inimigos que estavam ali rodeando ela. Quando ela tentava andar para frente, aquela moto vinha e entrava na frente dela. Quando ela tentava sair pela direita, a moto voltava e rodava, rodeava a mulher, que era então impedida de avançar na sua caminhada e sentia medo, tentava de todas as formas se desvencilhar daquilo. E em determinado momento ela conseguiu se desvencilhar desses inimigos, não na sua força, obviamente, porque ela não tinha força contra eles, mas no grito. Então ela de alguma forma deu um grito e conseguiu sair e chegar no seu marido. E quando ela chegou no marido, ela apontava, a moto passou adiante, e ela apontava e falava: amor, aqueles 2 homens estavam tentando me cercar, me atacar. Mas o marido olhava para lá, olhava na outra direção, também não parecia muito preocupado, falava: te atacar? Quem? Ele não conseguia ver. Não é só que ele não estava preocupado, ele não conseguia ver aqueles homens. E juntos eles começavam a caminhar para o outro lado e ela sentia um cheiro diferente. Eu senti no meu sonho um cheiro de maconha. E ela olhou e falou assim: você está fumando maconha? E o marido, quando ela olhou para baixo, ela viu na mão do marido, ele segurando um baseado, e ele falava assim: não, isso não é nada. Eu ganhei isso, eu não paguei por isso, isso não é nada. E eu acordei gritando: você está fumando maconha. E eu quero deixar claro que essa nossa conversa, isso aqui não é uma pregação sobre maconha, nem esse sonho era exatamente sobre esse casal. Nós vamos aqui entender os detalhes e eu peço que o Espírito Santo nos leve a discernir essa analogia que ele trouxe através desse sonho, aquilo que ele quer nos ensinar sobre as coisas espirituais que afetam, que impactam todas as áreas da nossa vida. O discernimento que Deus me trouxe é que esse sonho tratava de algo que nós vamos chamar de entorpecimento. Entorpecimento. Nós falamos em uma última pregação aqui minha sobre a Igreja de Cristo estar distraída. Se você não assistiu, não ouviu, ouça: fidelidade ou distração. E o inimigo buscando nos distrair nesse tempo de hoje, nos distrair tanto com lutas em excesso, né, para a gente tirar os nossos olhos, nosso foco de Deus, sair dessa batalha espiritual, ou ele tenta nos distrair com coisas boas. A
aparentemente, com oportunidades, com riquezas, com ambições, né? Então ele tentando distrair, buscando distrair a igreja. E aqui, como continuidade, logo depois Deus me dá esse sonho, e aqui não era só uma distração, entenda. O homem não estava distraído com trabalho, ou com outras mulheres, prazeres, com problemas da vida, envolvido com muitas outras atividades, e por isso ele não estava vendo o que estava acontecendo com a esposa dele. Não, ele estava entorpecido com os efeitos daquela droga, e por isso ele não conseguia enxergar, perceber direito, e muito menos agir de acordo com o que era esperado dele no momento de ameaça à sua esposa. Nitidamente, os papéis de proteção, seja física, emocional ou espiritual, os papéis de provedor, de cuidado do homem com relação às necessidades da mulher, nesse cenário de ameaça e ataque que ela estava vivendo, não estavam sendo exercidas ali. A mulher sozinha tendo que achar uma forma de se desvencilhar de uma ameaça, de uma oposição, usando um grito que não era exatamente o que ela precisaria naquele momento para que ela fosse mais efetiva naquela situação de luta, por ela não ter a força física para lutar contra aqueles dois inimigos. Agora a Bíblia diz, meus queridos, que nós estamos sim em uma luta contra principados e potestades, contra seres espirituais que tentam, como aqueles homens, se opor à nossa caminhada, nos impedir de avançar na direção das coisas de Deus, nos paralisar com ameaças, com ataques, gerando medo, gerando resistência e oposição. Se você está atento e sensível às coisas espirituais, você certamente percebe isso na sua vida, na vida dos seus. Essa tentativa de oposição maligna contra nós, contra o povo de Deus, contra a igreja de Cristo. O inimigo tentando roubar, matar e destruir. Sabe, o inimigo de Deus está bem atento, bem alerta, bem acordado. O inferno está bem ativo nas suas ameaças e oposições, tentando impedir o avanço do reino de Deus, o seu avanço e o avanço das pessoas que estão ao seu redor. Ele nos cerca, ele fica rodeando, cercando os nossos, nos oferecendo também, além da oposição, nos oferecendo soluções que aparentemente trazem um bem-estar, um prazer, uma tranquilidade, tiram a sua sensibilidade a dores, mas no fundo elas estão apenas nos tornando indiferentes quanto aos problemas que estão afligindo outras pessoas. Nós não podemos nos deixar ficarmos apáticos, sem interesse, lentos, fracos, dormentes, passivos quanto a esses ataques sobre as nossas famílias, sobre as nossas igrejas, sobre o reino de Deus, sobre as pessoas deste mundo, até mesmo os nossos inimigos, que ainda estão escravizados e cegos pelo príncipe desse mundo. Porque quando entramos nesse estado de letargia, de apatia, de dormência, nós saímos da linha de frente de batalha, mas eu quero te dizer que você não sai da batalha. A batalha continua, na verdade você deixa de se posicionar como um guerreiro de um exército já vitorioso, do Senhor dos exércitos, para se tornar inerte, infrutífero, fraco. E é essa a intenção do inimigo de Deus. E Deus está nos revelando. E quando Deus revela algo, é porque Ele quer fazer diferente. Ele quer mudar essa situação. O inferno sabe que um crente entorpecido não atrapalha em nada a atividade maligna que ele está fazendo nessa terra. Mas por que eu perguntei para Deus por que maconha? Por que nesse sonho me vinha essa coisa da maconha, não outro tipo de droga ou bebida? Alguns de vocês sabem, eu estou fazendo um curso de neurociências e comportamento, e eu tive uma aula inteira, coincidentemente, recentemente, sobre a maconha, os efeitos da maconha no cérebro, o comportamento a longo prazo daquilo que eles chamam THC, né, que é o tetrahidrocannabidiol, que é a substância presente na maconha, que ela afeta o sistema nervoso central e ela afeta toda a parte psicomotora da pessoa. E eu vou citar alguns efeitos, mas eu reforço para você, não é sobre a maconha.
Deixa o Espírito Santo te levar a entender o que é isso no mundo espiritual, esse efeito, essa chave espiritual que Deus quer nos dar, tá bom? A maconha, o uso da maconha, ela traz um comprometimento cognitivo. Então pode haver uma diminuição de atenção, de memória, de aprendizado. Os pensamentos podem ficar dispersos, uma dificuldade de concentração. Se a pessoa tiver, por exemplo, sobre algum tipo de ataque, numa situação de luta, esse estado alterado pode comprometer a leitura do adversário, do cenário, a tomada de uma decisão mais rápida, que são fundamentais nesse momento. Ela reduz a velocidade de reação, o que pode ser desastroso numa luta. Então, você ter os seus reflexos reduzidos, mesmo que uma fração de segundos de atraso, pode ser a diferença entre você bloquear um golpe ou ser atingido por ele. E como ela diminui a velocidade motora, ela torna os movimentos menos precisos, menos eficazes. Isso pode comprometer tanto a defesa quanto o ataque. Então, entenda, querido, que se nós estivermos entorpecidos espiritualmente, nós não seremos alertas, atentos, precisos, eficazes, ágeis nas lutas espirituais diárias que nos assolam, que assolam aqueles que estão ao nosso redor. Entende? Não é igual uma outro tipo de droga que te deixa animadão. Não. A maconha traz esse estado. Ela gera transtornos que os especialistas chamam de síndrome amotivacional. Então, uma diminuição da energia, da vontade, um prejuízo ocupacional bem significativo. Então, diminui um desempenho acadêmico em escola, em faculdade, uma perda pelo desejo de trabalhar, por aquela ambição, sabe, de competir, de crescer, de melhorar, ideais, essa falta, ela traz essa falta de persistência, né? E ela pode gerar e desenvolver essa sensação de passividade nas pessoas. O que é passividade? A pessoa se torna sempre alvo de algo que alguém está fazendo. Ela não toma iniciativa, ela não age ativamente, traz esse grau de apatia, essa sensação de dormência. Então, se nós estivermos entorpecidos espiritualmente, nós viveremos essa apatia e passividade espiritual, ou seja, esse estado de falta de interesse, indiferença com o que acontece, dormência espiritual. Lembra o marido? Te atacar? Não, isso não é nada, né? Agora, algo importante diante de tudo isso que eu estou falando, desses eventos, por que uma pessoa usaria, então, a maconha? Né? A maconha, ela pode diminuir a sensibilidade à dor, o que pode parecer positivo num primeiro momento, porque ela traz uma sensação de bem-estar num primeiro momento. Ela traz um impacto naquilo que a gente chama de dopamina, você talvez já tenha ouvido falar sobre isso, que é um principal neurotransmissor no cérebro, que ele é associado a esse processamento de prazer, uma resposta de recompensa no cérebro. Mas nós precisamos ficar atentos, porque o fato de perder essa sensibilidade à dor é perigosíssimo. Perigosíssimo, porque se nós não identificamos um problema, nós não poderemos tratar a causa desse problema. Nós vamos nos acostumar e está tudo bem. Ataque, luta, você está sofrendo ataque, tem um inimigo te cercando. Entenda como nesse sonho o marido não percebia que a sua esposa corria perigo de vida, não percebia a necessidade, o medo que ela estava passando, nem o fato de que ela precisava ali dele como homem naquele momento. E você sabe que estudos apontam que mais de 20% da população brasileira não percebe um risco grave no uso regular de maconha? Isso não é nada. Isso não é nada, queridos. O inferno está ativo tentando nos entorpecer espiritualmente. Maridos, esposas, filhos, irmãos, líderes e autoridades, é hora de nós despertarmos desse entorpecimento e assumirmos definitivamente nossa posição nessa batalha espiritual em favor da nossa casa, do povo de Deus, da Igreja de Cristo, dos aflitos e necessitados desse mundo, dos oprimidos desse mundo.
Maridos, as suas esposas estão sim sendo cercadas, ameaçadas por todos os lados, na tentativa de impedi-las de caminhar, até de matar aquilo que Deus entregou a elas. Então assumam as suas posições de cuidar, de lutar espiritualmente por elas, de cuidar das suas necessidades emocionais, espirituais, além das físicas, de alimentá-las com palavras, com proteger suas emoções, sua vida espiritual, assim como vocês protegeriam os seus corpos, não com uma pressão dominadora, possessiva, com sermões, com críticas, mas tratando-a de forma respeitosa, gentil, interessada, compreensiva, companheira. Você vai ser agressivo, é com o inimigo espiritual que se levanta contra a vida dela. Amém? Se entregue por amor a ela, como Cristo se entregou por amor à igreja. Ore, batalhe espiritualmente, agressivamente contra todo o inferno que tenta atacar as emoções da sua esposa, as necessidades físicas e espirituais da tua esposa. Por aquilo que Deus vai te mostrar e por aquilo que ela te conta sobre as necessidades dela. A sua esposa é uma pessoa preciosa, como quem carrega uma estampa. Você já viajou e na mala coloca assim, ó, frágil? Sabe essa estampa? Isso aqui é precioso, manuseie com cuidado, mexa com cuidado. É assim que é a sua esposa, uma pessoa preciosa para Deus, uma coluna no reino de Deus, uma mulher forte, guerreira, a ser levantada diante dessa terra. Então batalhe espiritualmente por ela, porque é uma esposa amada, protegida, cuidada, priorizada como sendo digna da sua valorização, do seu respeito, dos seus elogios, da sua atenção, da sua prioridade. Ela vai responder em todas as áreas da vida dela de uma forma muito menos ofensiva, implicante, impulsiva e controladora que nós muitas vezes somos. Desculpem, mulheres. Ela vai ser mais amável, mais empolgada, inclusive com você. Uma mulher bem protegida vai fazer a diferença nesse mundo. Então, homens, batalhem por suas mulheres. Mulheres, esposas, os seus maridos também estão sendo cercados e atacados, cercados por todos os lados, mesmo que não pareça, porque eles não demonstram com tanta facilidade quanto nós. Mas há um levante do inferno para enfraquecer a masculinidade, a paternidade, para enfraquecer os homens. Na nossa geração. Então, esposas, entenda que existem diferenças muito significantes entre nós, mulheres, e os homens, sejam elas físicas, fisiológicas, mentais, emocionais, intuitivas. Se nós não formos sábias na forma de lidar com essas diferenças, abertas a aprender, a aceitar, ou abertas até a ajudar o outro a aprender sobre como lidar com isso de forma mais sábia, nós vamos afastar nossos maridos de nós e até mesmo de Deus. A mulher, ela tem um poder enorme que Deus nos deu de direcionar. A admiração para um homem é como o romantismo é para uma mulher. Então valorize o seu marido, admire, elogie, reforce diante dos seus filhos quão maravilhoso o seu marido é, as coisas boas que ele faz, não só as críticas. Muitas vezes nós somos o tempo todo, até passando uma superioridade, tão críticas e confrontos tão diretos. Existem formas mais sábias da gente confrontar em amor, da gente apontar um erro em amor, porque isso parece que a gente deixa sempre claro que eles não são dignos da nossa admiração, e isso para o homem é muito difícil. Nossos homens estão sendo atacados o tempo todo. O tempo todo. Então, esposas, digam não ao mover, ao agir do inferno de tentar afastar o teu marido de Deus. Se posicione como aquela que luta em oração, em joelho, diante de Deus pela vida do teu marido. Ore por ele e ore com ele. Casais, orem juntos. Pais e mães, seus filhos estão sob ataque. Jovens, os seus pais estão sob ataque. Seus irmãos. Todos nós que correspondemos a um chamado de líder. E líder não é chefe, gente. Líder é aquele que serve, é aquele que influencia por onde vai, é aquele que inspira, aquele que traz mudança. Todos nós aqui fomos chamados para sermos líderes por onde andarmos.
Estamos sendo treinados pela palavra de Deus para isso. As pessoas ao teu redor, líderes, estão sob ataque. E pessoas, os seus líderes estão sob ataque. Orem por eles, batalhem espiritualmente por eles. Nós não temos mais tempo a perder com entorpecimento. Não temos mais tempo para insensibilidade espiritual, para falta de discernimento espiritual, para deixar o inferno roubar a visão daquilo que o nosso próximo está enfrentando e aquilo que Deus me chamou para ajudar. Eu me pergunto sempre, onde estava Adão quando a sua esposa estava sendo seduzida pela serpente, até o ponto de se tornar capaz até de duvidar das intenções de Deus e tomar uma decisão de desobediência daquela forma que impactaria toda a humanidade? Onde estava Eva quando seu filho Caim estava sendo pouco a pouco consumido de tamanha raiva pelo seu irmão que seria capaz até de matá-lo? Onde, como agia Jacó, que talvez não tenha percebido o tamanho do problema que estava se desenvolvendo entre seus filhos, a ponto dos mais velhos maquinarem a morte do irmão mais novo, José, depois venderem ele como escravo e mentirem sobre isso durante tantos anos. Onde, como estava o coração de Ló, a ação de Ló, quando não percebeu o tipo de mentalidade que estava se desenvolvendo nas suas duas filhas, a ponto delas serem capazes de embriagar o seu próprio pai e se deitar com ele sem ele saber, para gerarem filhos dele? Onde estava e como estava o coração de Eli, que como pai, tratou de forma tão negligente os pecados dos seus filhos contra Deus, Deus disse, honrando mais seus filhos do que o próprio Deus, o que resultou em morte e juízo para a sua casa e para toda a sua descendência. Eu não estou dizendo que essas pessoas que eu citei não teriam caído se os outros tivessem se posicionado. Porque veja que o próprio Deus exortou Caim, né? O próprio Deus falou: Caim, por que você está irritado? Por que sua cara fechada? O pecado está à sua porta, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine, cabe a você dominar, né? Mas o Senhor nos mostra nessa palavra de Deus tantas outras pessoas que, ao serem ministradas, exortadas pela palavra, sim, mudaram o seu caminho de rumo à destruição e se converteram ao Senhor. A palavra de Deus nos ensina, sim, a edificarmos uns aos outros, a exortarmos, consolarmos, amarmos uns aos outros. Quantos estavam indo por caminhos errados e Deus fala: batalha por essa pessoa. Você já foi acordado à noite por Deus para interceder por alguém, orar por alguém? Não despreze isso, porque espiritualmente Deus está te levantando como um guerreiro, uma guerreira do Senhor, para batalhar na linha de frente por alguém que talvez naquele momento não esteja conseguindo batalhar. A boa notícia do Evangelho que eu quero te dizer, eu quero que você saia daqui cheio de esperança, é aquilo que Jesus disse em João 11:11. Jesus me falou isso. Quando você ouvir Lázaro aqui, substitui pelo teu nome, tá bom? Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Jesus está aqui, vivo como nós cantamos, porque Ele veio nos despertar. Nossa amiga Rebeca adormeceu, mas eu vou despertá-la. Nosso amigo André adormeceu, mas eu vou despertá-la. Deixa Jesus te despertar hoje. Deixa Jesus te despertar hoje. Foi Ele quem te despertou nessa manhã. Despertou o seu ouvido para que, assim como Isaías 54 diz, você ouça como aqueles que aprendem e receba dele a boa palavra que deve ser dita ao cansado. Assim como diz Deuteronômio 32, 10-12, numa terra deserta Ele te encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele te protegeu e te cuidou, guardou-te como a menina dos seus olhos, como águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou. Querido, Ele te encontra, Ele te protege, Ele cuida de você.
você, Ele te desperta, Ele te ensina e Ele te leva por onde você tem que ir, sobre as suas asas. Ele é quem vem até nós, nos desperta como alguém é despertado do sono e quem dirige a nossa visão. E Ele nos pergunta, como Ele perguntou a Zacarias lá no capítulo 4, o que você está vendo? Como Ele perguntou a Ezequiel, o que você está vendo? E Ele te pergunta hoje, o que você está vendo ao seu redor? O que você está vendo? Deixa Deus abrir os seus olhos espirituais para ver a condição do seu próximo, a batalha espiritual do seu próximo, o seu próximo que precisa ser transformado, seja o da sua casa, ao seu redor, na igreja de Cristo no mundo, até mesmo dos seus opositores, que estão escravizados e sendo manipulados pelo inferno e precisam ser libertos, precisam de você para libertá-lo, porque nós somos chamados para ser o corpo de Cristo. O corpo é o meio pelo qual nós agimos. Eu quero fazer alguma coisa. Você precisa do seu corpo para fazer alguma coisa. E Deus é tão lindo que Ele nos envolveu como o corpo dEle nessa terra para agir em nome dEle. Agir em nome dEle. Isaías 52, 1 e 2 diz: acorde, acorde, ó Sião, e revista-se de força. E aí fala: levante e sacode a poeira, ó Jerusalém cativa, livre-se das correntes do seu pescoço, ó cativa filha de Sião. Efésios 5, 14 a 18, por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Aproveite bem o seu tempo, meu irmão, porque os dias são maus. Procure conhecer a vontade de Deus revelada na sua palavra. Se deixe encher do Espírito de Deus para que nós possamos, como foi orado aqui, viver à maneira de Cristo, alertas, despertos, ativos, eficazes espiritualmente, fazendo a diferença nesse mundo, no nosso trabalho, nos nossos bairros, escolas, em todo e qualquer lugar que Deus nos plantar. Amém? Não vamos aceitar, não aceite as ofertas tentadoras que o inimigo traz para te entorpecer, para criar essa apatia espiritual, para te deixar focado somente no seu prazer, nessa passividade. Não vamos deixar que as outras pessoas ao nosso redor continuem sendo arruinadas, atacadas, paralisadas, escravizadas. Nós nos importaremos porque Deus se importa. Amém? Nós seremos uma voz profética para o nosso tempo, como Esther, que trouxe livramento, justiça, impediu a destruição de todo um povo. Mas lembre-se que Esther precisou ser lembrada, ser sacudida, lembrada do real propósito da sua vida, dela ter crescido, dela ter alcançado aquela posição. Nós vamos ser, em nome de Jesus, instrumentos de coragem, de sabedoria, de trazer paz e livramento para o nosso tempo, como Abigail, a esposa de Nabal, evitando guerras desnecessárias, evitando destruição. Nós vamos ser como José, que mesmo tendo sido traído pelos seus irmãos, viu além da injustiça, viu além da traição e usou a sua posição no Egito para salvar sua família e todo um povo da fome e da destruição. Nós vamos ser como Débora, que não ficou passiva quando não se levantou um homem juiz sobre seu povo, mas ela convocou o povo, ela guiou o povo todo diante de Deus em vitória nas lutas. Nós vamos ser como Boaz, que percebeu a vulnerabilidade da viúva e agiu como redentor, gerando provisão, segurança. Deus nos chama como todas essas pessoas foram chamadas e levantadas. Vocês lembram de Davi? Davi chegou ali naquele lugar como entregador de comida.
É no dia a dia, na tarefa diária que você está fazendo, só que você está tão alerta que você percebe que nada do que você está fazendo é em vão. Se você consagrou a sua vida a Jesus, seja para entregar comida, seja para fazer qualquer outra atividade, Deus é quem te levou naquele lugar, no meio daquele problema, para que você saia de lá, assim como Davi saiu, como o homem que substituiu todo um exército paralisado pelo medo e movido pela sua fé em Deus, se levantou para enfrentar e vencer o gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Essa luta aí está ganha e Deus está levantando, despertando os seus guerreiros, porque essa luta é real. Ela é real. Seja como Neemias, que ao ouvir da vulnerabilidade de Jerusalém, da ruína das suas muralhas, não se conformou em estar num estado confortável na corte persa, renunciou a isso, se posicionou como líder que serve o povo com estratégia, com influência, com o seu Deus, com a estratégia que Deus deu a ele. Seja como João Batista, que chama toda a sua geração ao arrependimento, como Paulo. Você lembra de Paulo que quando ele estava ali esperando os seus companheiros de missões em Atenas, ele não ficou passivo e inerte. Ele foi lá para esperar, mas ao esperar, ele agiu. Enquanto ele andava por aquela cidade e via aquela idolatria do povo, a Bíblia diz que o seu espírito se revoltava. Ele precisava falar, e por isso ele falava nas sinagogas com os religiosos, nas praças com as pessoas simples, nos centros das reuniões dos filósofos e dos cultos. Ele falava todos os dias, com respeito, com sabedoria, com uma estratégia sábia. A gente vê isso lá no texto, mas ele nunca parava de plantar as sementes que Deus deu. E se as suas sementes, você fala, as minhas sementes acabaram, não acabaram, porque o Senhor hoje dá novas sementes para aqueles que se dispõem a fazer a obra dele nessa terra. Eles se importaram, essas pessoas todas que foram faladas se importaram como Cristo se importa. Eles viram, discerniram um problema, eles clamaram, eles choraram, eles ajoelharam diante do Senhor, eles buscaram os conselhos do Senhor dos Exércitos, do general que é Cristo. Eles caminharam, eles se levantaram como líderes, usando a sua boca, suas palavras, suas posições, seus recursos. Até quem achava que não tinha nada, aparentemente, humanamente falando, eu não tenho nada, Rebeca. Eu não fui levantada como Esther. Eu não fui levantada como José. Davi foi entregar comida, queridos. Não importa o que você tem na tua mão, deixa Deus multiplicar as suas sementes. Deixa Deus multiplicar as suas sementes. A semente tem que ser plantada. A semente tem que ser plantada. Eu me importo com o meu próximo porque Cristo se importa com o meu próximo. Eu me importo com você porque Cristo se importa com você. Você se importa com o seu próximo porque Cristo se importa. E nós sairemos daqui em nome de Jesus, ligados, acordados, vigilantes. Eu vou declarar sobre a sua vida, igreja, aquilo que Deus usou um profeta para falar para mim. A necessidade das pessoas vai arrancar de nós a glória de Deus, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, quando tocou em Jesus, arrancou de Cristo o poder do Espírito Santo de Deus. Que a necessidade das pessoas que aparecerem ao seu redor arranque de você a glória de Deus. Porque nós servimos a um Deus que escolheu se revelar no meio do caos. O mesmo Espírito que pairava sobre a face do abismo, continua hoje visitando o nosso caos e dizendo: haja luz, haja vida, haja multiplicação, frutificação na tua vida, haja libertação desses demônios que escravizam a sua mente, a sua mentalidade, de todo desvio, de toda rebeldia, de toda incredulidade. Haja vida. Ele declara:
para a sua vida e para você declarar essas palavras àqueles que estão ao seu redor. Nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus que age. Nós cantamos porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Você sabe o que estava acontecendo aqui espiritualmente durante esse louvor? Não há outro, não há outro, não há outro. Demônios de idolatria estavam sendo derrubados. Nós derrubamos ídolos do nosso coração. Se você cantou isso com autoridade, com vontade, com fé, ídolos do nosso coração estavam sendo derrubados. Estávamos estabelecendo e declarando que só o Senhor dos exércitos, é aquele que marcha à nossa frente, é aquele que vai à nossa frente e nos dá toda a estratégia. Há uma decisão nossa a esse chamado. A força não é tua. A força não é tua, fica tranquilo. Eu não sou guerreiro, eu não sou forte, eu não sei falar. Hoje foi falado isso na profecia. A força não é tua, a capacidade não é tua. É dele, mas tem uma decisão tua. Tem uma decisão tua. Eu amo um texto que chama muito a minha atenção, que está lá em Gênesis 45, do 26 ao 28, e depois o primeiro versículo do capítulo seguinte, 46 e 1. Os irmãos de José, que tinham traído ele, encontraram com José no Egito. Viram que era seu irmão. José se revelou, eles voltaram. E contaram para o seu pai Jacó, ou Israel, como Deus o chamava: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. E aí esse texto fala assim: com isto o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Essa palavra no original, ela também tem a tradução de entorpecido. Esse coração ficou sem bater, sabe? É como um choque assim, sabe quando... Mas quando eles lhe contaram tudo o que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. E Israel disse: basta, basta, basta. O meu filho José ainda vive, irei e o verei antes que eu morra. E Israel partiu com tudo que ele possuía. Hoje é o dia de nós dizermos basta. Basta para o entorpecimento que o diabo tem colocado na nossa vida. Basta para a nossa atitude inerte, infrutífera. Basta para nós não nos importarmos com os outros. Hoje é o dia do seu espírito reviver, assim como o espírito de Jacó e Israel reviveu, e da gente se posicionar dizendo basta. Se levantar com tudo que nós temos e irmos em direção ao lugar, às pessoas que Deus está nos mandando. Amém? Amém? Eu quero te pedir para você ficar em pé, querido, como quem se posiciona nessa luta, nessa batalha. Antes de terminar esse encontro, eu quero fazer uma coisa bem rápida. São 10h05, ainda temos um tempinho aqui. Como igreja, a gente pode fazer um círculo bem grande aqui, como um exército só. A gente senta assim, né? Um está de ladinho para o outro, vendo a nuca do outro. Pode se movimentar a igreja. Fica um do ladinho do outro, assim, ó. Se precisar rodear a igreja inteira, pode rodear. Pode rodear. Fica um do ladinho do outro, até a roda fechar. Não deixa a roda aberta, não. Até a roda fechar. Vamos fazer como se a gente fosse, porque nós somos um grande exército do Senhor dos Exércitos, e nós vamos cercar este lugar, nós vamos orar juntos como exército do Senhor. Se junta, igreja. Se não der para dar a volta toda, a gente fecha aqui, ó. Gente, acho que dá talvez para fechar aqui. Vamos aqui, isso. Ótimo, ótimo. Aos servos que estão servindo lá fora, aqui no multimídia, pessoal que está lá no berçário, vocês estão cobertos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fazem parte desse círculo, desse exército do Senhor, que se levanta neste lugar. Fecha teus olhos, queridos, e começa a declarar as palavras de Deus sobre este tempo, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as pessoas do teu trabalho, sobre os teus inimigos.
amigos. Eu quero que você imagine, enquanto estamos aqui, que no centro dessa roda estão as pessoas que precisam da nossa oração, que precisam da nossa guerra espiritual. Estão as pessoas que estão sendo cercadas pelo inimigo de Deus, mas nós nos levantamos para dizer que maior é aquele que está ao redor de nós, maior é aquele que está ao redor de nós, que há um exército do Senhor acampado ao redor de nós, e que nenhuma tentativa do inimigo de nos cercar vai nos paralisar em nome de Jesus. Satanás, solta a vida dos nossos, solta a vida das nossas famílias, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos pais, dos nossos líderes, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos chefes de trabalho. Solta em nome de Jesus, solta em nome de Jesus. Nós declaramos a proteção do Senhor. Nós refazemos as muralhas de proteção ao redor dos nossos, ao redor da nossa geração. Nós oramos pelo nosso país, nós oramos pelo nosso país, pelos nossos governantes, pela liderança, os tomadores de decisão dessa nação. Oramos para que sejam influenciados pelo Espírito Santo de Deus, que os corações sejam inclinados à vontade do Senhor na nossa vida. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a nossa nação, sobre os nossos bairros, sobre este local em que fomos plantados, sobre a região que está em Alphaville, ao redor de Alphaville, Barueri, Carapicuí, Osasco, Itapevi, todas as regiões que estão ao redor dessa geografia em que nós fomos plantados. Nós declaramos que o Senhor dos exércitos se levanta de forma poderosa para destronar, para destruir todo principado e potestade deste lugar, das nossas casas, das nossas vidas. Transforma mentes, Senhor, transforma mentes, transforma caráter, Senhor. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que estava caindo em adultério, se arrependa e saia dessa armadilha do Senhor, do diabo, em nome de Jesus. Em nome do Senhor, restaura as famílias, restaura as alianças, Jesus. Restaura as alianças, restaura o amor que se esfriou, restaura o amor que se esfriou. Clamamos por Ti, nos faz amar os nossos, Pai. Queremos amar, queremos nos importar como Jesus se importa. Nós declaramos a vitória do nome do Senhor Jesus sobre os nossos, todos aqueles que foram colocados aqui em oração. Em nome de Jesus, declaramos a bandeira do Senhor, declarando que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso general, Ele é o Senhor das nossas vidas, o nosso Rei, o único digno de receber toda a nossa adoração. Espírito Santo de Deus, desperta a Tua igreja, desperta a Tua igreja para essa guerra que está ganha, se estivermos e caminharmos nos caminhos do Senhor, na vontade do Senhor. Essas batalhas estão ganhas. Leva-nos, Pai, como águias, por sobre os problemas, por sobre os montes que se levantaram, e vamos Te adorar, e vamos Te engrandecer, pois só Tu és digno. Adore o Senhor, abra teus lábios e adore. Digno, digno, Santo Deus, adore, exalte o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Nossa confiança está em Ti.
Deus, levanta um povo de coração estável neste lugar. Levanta um povo de coração estável neste lugar. Coração estável que não é levado por todo vento de doutrina enganosa. Levanta e firma o teu povo na rocha que é Jesus. Tu és a nossa rocha, Jesus. Aleluia, aleluia, louve, Senhor, na beleza da tua santidade, vem nos santificar. Aleluia, aleluia, aleluia. Santificai-vos, diz o Senhor. Santificai-vos, porque eu estou fazendo grandes coisas no meio de vós. Santificai-vos, diz o Senhor. Santificai-vos, diz o Senhor. Sede santos como eu sou santo. Não brinque, não se distraia, não se entorpeça com as drogas deste mundo, com as ofertas enganosas. Abre os teus olhos espirituais. Manda embora toda morte da tua vida, toda morte, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai e o Senhor dos exércitos, que luta as suas lutas, e a comunhão e toda a consolação e direção do Espírito Santo de Deus para a tua semana, para as decisões que você vai tomar nessa semana, para a forma como você vai viver nessa semana, para tudo que você vai fazer, falar, pensar diante das circunstâncias da sua vida, sejam com você. O que te define não são as lutas, não são as circunstâncias, não são as pessoas. O que te define é o que Deus diz sobre você, o que Deus faz em você, através de você. Seja um instrumento de bênção, de proteção espiritual por onde você andar, meu querido, meu amado. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.